Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao RotaCast, o podcast do C3, Clube da Construção Civil. Estamos aqui na Concrete Show em 2025 e viemos falar da maior concretagem em tempo recorde do metrô. Isso aí. Olá, pessoal da construção, galera da construção, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou da Concreserve e hoje eu estou aqui com meu amigo Renan, da Concreserve, Jefferson, da Concreserve, para a gente falar sobre esse feito histórico. E ninguém melhor para falar desse tema do que o nosso professor, Dr. Paulo Fernando, que foi o consultor dessa obra. E a ideia aqui é a gente fazer uma troca de experiências, né? Poder falar um pouquinho desse desafio, toda a parte de planejamento, né? Algo que é muito grandioso e eu tenho certeza que é algo de interesse aí de todas as pessoas que atuam aí na construção civil. Bom, pessoal, boa tarde, obrigado vocês, né? Jefferson, Renan e Guilherme, né? E a Concreserve, dar os parabéns para vocês, porque realmente foi um trabalho muito bem executado, né? A concretagem foi muito bem feita e teve um desafio muito grande, né? Então, vamos aí bater o papo aí, vamos detalhar os pontos mais importantes. Show de bola, Paulo. Bem-vindo. Obrigado. Dá um papel, passar aqui um pouquinho a palavra para o Jefferson e para o Renan para se apresentar, né? Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Jefferson, sou engenheiro da Concreserve, trabalho com as obras de infraestruturas da empresa, junto com o nosso querido professor Paulo aqui, né? Muito legal, pessoal. Agradecer vocês por estarem aqui com a gente. E vamos falar dessa concretagem que ficou um marco aí na história do concreto. Eu ia falar mundial, mas brasileiro com certeza, né? E tem muito assunto para a gente abordar, para a gente levar aqui, que todo mundo da construção tem muito interesse. Então, professor, para a gente começar, a gente queria entender melhor quais foram os desafios encontrados nessa concretagem. Essa concretagem nossa em tempo recorde aí, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu vou fazer só uma apresentação aqui, porque eu não tinha falado, né? Meu nome é Paulo Fernando. Eu tenho aqui a honra de estar junto de 3 pessoas que eu gosto muito, né? E eu vejo aqui que no futuro serão os melhores engenheiros do Brasil nessa área de tecnologia, né? Eu não tenho dúvida disso. Nós temos trabalhado muitas obras juntos, né? E tem alguns que gostam de trabalhar sexta-noite e domingo, né? Não é meu caso, mas é o do Jefferson. Eu tenho doutorado no ITA em infraestrutura, mestrado na Poli e 6 livros escritos. Atualmente eu sou consultor de todas as grandes obras aqui de São Paulo, que é o metrô linha 6, metrô linha 2, monotrilho linha 15, 17, Chucre-Zaidan e assim vai. E obras de Sabesp. Jefferson, o que acontece? A concretagem, toda vez que você vai fazer concretagem de grandes blocos ou lajes de fundação, né, você tem que tomar cuidado com 3 coisas. Uma é com a temperatura que você vai lançar o concreto, né? Se você vai refrigerar esse concreto ou não. Tá? Se essas concretagens, né? Se lembrar, essa laje tinha mais ou menos 3 metros de altura. Isso. Se você pensar, existe um risco muito grande da água tender a subir, que chama exudação, né? E nós temos que evitar uma queda de temperatura queda de resistência à compressão a 28 dias por causa de excesso de temperatura. Então, por que essa concretagem, as dificuldades que nós enfrentamos, né, e resolvemos? Foi uma época que estava muito quente, fazia muito calor. É diferente de agora que está frio, mas fazia muito calor. Consequentemente, nós fizemos um estudo, estudamos um traço de concreto racionalmente, fizemos um estudo de dosagem, né, onde a Concreserve checou, em função do consumo de cimento, das dimensões da peça e de outras propriedades do concreto, como modularidade, o coeficiente de expansão térmica, que aqui no Brasil quase ninguém entende a importância disso, mas é muito importante. Se você usar um agregado calcário, você vai ter uma tensão de tração ou um risco de fissuração muito menor do que se for um agregado granítico ou gneiss, ou basáltico, tá? Então, nós estudamos essas propriedades. Resumindo, nós calculamos a tensão de tração que seria gerado da queda de temperatura, já vou explicar isso melhor,
assim que você lança o concreto, há uma reação química. Essa reação química faz com que a temperatura aumente. Ela vai até o máximo e depois começa a cair. Quando começa a cair, aparecem tensões de tração. E aí pode fissurar. Então, quais foram os desafios? Primeiro, as dimensões da peça, muito grandes. 2, estávamos na época de calor forte. Então, é muito fácil fazer os cálculos no escritório e falar, você tem que chegar em 15 graus. E como faz para chegar em 15 graus? Na prática. Então, calcular é muito fácil. Por exemplo, você já deve ter visto isso em obra. Às vezes o calculista ele faz os cálculos e coloca tanta armação, tanto ferro, tanto aço, que o concreto não passa. Então, não adianta você ser teórico demais, você tem que ter teoria e prática. Então, nós tivemos o desafio da temperatura de lançamento do concreto, a temperatura ambiente era muito alta, o traço, com isso, nós tivemos um traço com baixo consumo de cimento, para minimizar o risco de fissuração, né? E os cuidados executivos. Tudo isso foi tratado com muito cuidado, porque antes de iniciar essa concretagem, etc., você tem que ter reuniões de planejamento. Então, nós fizemos reunião de planejamento, como é que seria a concretagem, para depois pegarmos a equipe que ia executar, a turma dos encarregados, vibratoristas, todos eles foram treinados para dar o mínimo problema possível. Tá? É isso que nós focamos. Perfeito. O planejamento ele tem que ser de ponta a ponta, né? Ele tem que começar muito antes. Isso. E você precisa entender as dificuldades da obra. Não adianta nada ter um planejamento no papel e ser algo que na prática não vai conseguir ser executado. Né? Perfeito. Então, acho que é muito importante essa sua consideração, né? Ainda mais numa concretagem como essa de altíssima volumetria, né? Acho que até uma curiosidade, foram quantos metros cúbicos essa? Em torno de 4.500 metros cúbicos de concreto. Se não me engano, 4.627 metros cúbicos, feitos em tempo recorde de 26 horas. É isso. Que isso, né? Eu falo que esses grandes desafios nos movimentam e nos fazem fazer o que a Concreserve quer hoje, né? Que é esse alto desempenho, tá preparado para atender qualquer tipo de situação em cliente, né? O Jefferson e Guilherme aqui, eu só queria agora entender com vocês. O Paulo já deu uma aula para a gente, né? De quais são as características desse processo e desse concreto. E para vocês, para trazer dentro da nossa empresa, qual que foram as dificuldades? Como é que foi esse traço, as características? O que vocês podem passar aqui para a gente? O concreto foi um concreto de 35 MPa, Renan, né? Como o professor já havia dito, foi um concreto que previamente foi feito um estudo de dosagem, porque a gente não pode puxar muito para cima o consumo de cimento, justamente para evitar um pouco o calor de hidratação desse concreto, né? Como o professor mesmo comentou, foi uma peça que ela tinha em torno de 44 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Então, esse concreto, ele teve uma base ali com cimento de calor de hidratação básica, então nós puxamos um tipo de cimento CP3, né? Tudo através de recomendações do Paulo Fernando, né? Exatamente. Além de tudo isso, né, traço que foi estudado previamente, né, como o professor falou, o planejamento é muito necessário começar, quiçá, 6 meses antes da data da concretagem, né, para a gente poder fazer todos os ensaios pertinentes do concreto, ensaiar compressão, todos os ensaios necessários, né, ter os materiais, principalmente os agregados, nessa questão do fator de expansão, ter todos os ensaios de reatividade, tudo em dia, né? E principalmente o planejamento logístico, né? A gente entende que são 2 pilares fundamentais da nossa parte concreteira. Seria a parte de matérias-primas selecionadas, validadas pelo consultor, estudadas ao máximo com a devida antecedência para você ter esses ensaios, e a parte operacional também, né? Essa foi uma concretagem que demandou a concretagem localizada na Vila Formosa, né? A gente atendeu por 6 filiais de maneira simultânea, né? Uma quantidade enorme de caminhões betoneira. Então, assim, tem toda uma logística por trás, né? Você ir na obra, fazer um dimensionamento de projeto para poder colocar os pontos de patolagem das bombas, como que você vai fazer esse fluxo de caminhões, porque você tinha lá mais de 30 caminhões de concreto carregados dentro da obra. Então, você tem que ter ali sinaleiros para fazer a distribuição,
parte de dosagem de gelo, caso necessário algum ajuste, né? Então é uma logística que precisa ser muito bem planejado para que tudo corra conforme esperado, né? Até porque você começou, você não pode parar. Isso. Então, Eu queria falar que um ponto que você tocou que é importante, tá? Foram 6 centrais situadas em locais diferentes. isso. E havia uma preocupação, será que a homogeneidade desse concreto vai ser boa, vai ser ruim? E foi boa, porque as pessoas às vezes não sabem aqui, nós não estamos muito acostumados, né, empregar estatística, né? Nós da área de engenharia tínhamos que ser o fera na estatística. E existe um cálculo aí da parte mais básica da estatística, que é o cálculo do coeficiente de variação. E ele tem que ser baixo para falar que o concreto foi uniforme. Então eu fiz o cálculo e realmente, mesmo vocês usando 6 centrais diferentes, que poderia ter uma variabilidade um pouco maior, a variação foi pequena. Então foi um concreto bem homogêneo, bem uniforme. Tá? Só para complementar o que o engenheiro Guilherme falou. Ô, Paulo, eu acho fantástico pegando esse gancho. E aí eu vou levantar a bola para vocês aqui, porque eu fico imaginando, né? A gente está falando de 4.600 metros cúbicos. Eu imagino a quantidade de fornecedores envolvidos, porque é gelo, é areia, é brita, é cimento que vocês tiveram ali, que está muito planejado. Como é que é essa conversa com esses fornecedores também? Esse planejamento que vocês têm? 6 meses antes? Essa conversa, como é que acontece? Esse planejamento com os fornecedores é primordial também, né, Renan? Justamente para a gente garantir os mesmos fornecedores com a qualidade deles em todos no geral, né? Então, assim, quando a gente já recebe a programação da obra, para uma obra de um grande volume desse, a gente sempre se antecipa junto com os nossos fornecedores. Então, a gente faz a mesma reunião que nós temos de alinhamento com a obra, a gente também tem essa reunião com os fornecedores, previndo que nada aconteça e que nossas baias, nossas centrais estejam sempre no topo ali, preparados para atender esse volume. Muito legal. Sempre abastecidas, né, Jefferson? Acho que o fornecedor ele tem que entrar no circuito. A gente também depende dele e ele tem um papel fundamental, né? Então, quando você chega próximo a uma concretagem nessa volumetria, você não tem espaço de baia suficiente para você armazenar esse material. Então, nosso padrão dentro da empresa é o quê? Concretagem de alta volumetria, a gente manda um técnico até a pedreira homologada, que tá aquele material, né? E valida aquele monte, aquele estoque que ele tem suficiente, a questão da qualidade e tudo mais, para garantir que a gente não vai ficar desabastecido, né? Uma concretagem desse porte, dessa volumetria, não existe a possibilidade de parar no meio, né, professor Paulo? Pode até existir, mas vai gerar uma junta, enfim, é um trabalho violento, né? Só de aço, quanto que a gente está falando ali que tem uma peça? Quantas 1.000 toneladas que a gente tá falando de aço, né? Então, assim, é um planejamento que vai muito além do chegar o concreto lá. Além do que, a gente não está falando de um concreto normal, né? A gente está falando de um concreto convencional. Convencional, de linha, né? Concreto, sim. joga lá rapidinho. Não, o professor vai poder falar com mais detalhes aí. A gente está falando de um concreto de baixo calor de hidratação, com uso de sílica ativa, né? Com aditivos de alta tecnologia para você reduzir a água desse traço, consequentemente você reduzir o consumo de cimento e reduzir o calor de hidratação. Então, professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos desenvolvimentos que são feitos junto ao senhor também em relação a esses traços especiais em todas as obras de infraestrutura. Perfeito. Guilherme, estão colocando aqui muito bem. Então, assim, vamos lá por partes, para todo mundo ficar alinhado. Nós tínhamos uma laje de 3 metros de altura. Consequentemente, toda vez que você, em função do consumo de cimento, em função da espessura da sua peça, da altura da sua peça, você vai definir ali, só ali você tem uma ideia se precisa refrigerar o concreto. O que é refrigerar o concreto? Ora, se nós estávamos com 33 graus Celsius e se nós lançássemos o concreto sem baixar a temperatura de lançamento através da adição de gelo, nós chegaríamos numa temperatura máxima, vou falar assim, da ordem de 80 graus Celsius. Não pode, tá? Não existe consenso qual é a temperatura máxima que o concreto pode atingir durante a sua hidratação. Existe uma discussão que é 65, 70. No caso, eu tive a chance, a oportunidade de discutir esse assunto com o maior especialista do mundo, que é um francês, né? Eu estava num congresso internacional e aí me levaram para falar com uma pessoa que mais entende de reação álcool agregado do mundo, que é a do Canadá. Ele falou: Paulo, eu não sei falar sobre esse assunto,
você vai falar com um francês. E o francês compartilhou comigo algumas experiências e tal. E aí, o que acontece? Não dá para limitar em 65 graus para todo tipo de cimento. Essa limitação de temperatura máxima, né? No caso do CP3, quer dizer, um cimento Portland de alto forno, eu limito em 70 graus Celsius. Ora, se vocês não tivessem refrigerado, ou seja, colocado o gelo no concreto, nós chegaríamos em 80. Então, nós poderíamos, não hoje, mas nós poderíamos no futuro, ter um câncer dentro do concreto e que no futuro ia trincar tudo. Então, toda vez que você vai fazer uma peça, um elemento estrutural de grande dimensão, primeira coisa que você tem que pensar é qual o tipo de cimento, qual é o consumo de cimento, qual é a espessura, a altura da peça, para ver o que você vai fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aí a gente faz os cálculos, chega na refrigeração. É interessante uma coisa que às vezes a gente aprende na física do segundo grau e a gente não sabe, acha que nunca vai usar isso, tá? Que é a quantidade de calor gerado, Q igual a MC delta T. Todo mundo aprendeu isso lá na física, mas ninguém sabe para quê. E aí a gente faz todo esse cálculo usando aqueles conhecimentos do segundo grau de física, chega na quantidade de gelo, na previsão de temperatura. Então, toda obra de infraestrutura, nós temos que pensar nisso. Aí você vai falar, e na área predial? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu tenho visto aí, eu recebo, né, solicitações e tenho visto vários blocos de fundação de prédio que o concreto está trincando. Por quê? Ah, não, aqui não é a mesma coisa de metrô. É a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha de raciocínio. Tá? E aí, quando a gente pega esse tipo de concreto, nós temos que preocupar com evitar a fissuração de origem térmica, a fissuração de origem plástica, que é quando o concreto está mole, e evitar essa exudação que quase ninguém pensa, mas tem problema, porque você tem uma peça alta, a água tende a subir e os agregados descerem. Eu já vi isso em várias obras, né? Recentemente eu peguei uma agora que foi assustadora a quantidade de água que exudava. É e isso. aumenta aí consideravelmente a retração, né? Isso. Então, assim, até passando um pouquinho para o público, né? O professor Paulo falou, por que da refrigeração no concreto, né, professor? É basicamente para você, em peças de alta volumetria, você evitar aí os fenômenos de etringita tardia, enfim, e aumentar a durabilidade desse elemento estrutural, né? Exatamente. Muito bom. Paulo, professor, queria fazer uma pergunta agora, saindo um pouco das características do traço e indo um pouco mais para a operação. Uhum. Quais os cuidados que a gente tem que ter dentro da operação numa concretagem de um volume tão alto como esse? Primeiro, assim, o Guilherme colocou muito bem que é a questão de ter um planejamento. Vocês fizeram e tinham que fazer um planejamento muito bom de onde cada bomba, onde vai ficar localizado cada bomba, como é que cada caminhão vai chegar, né? Porque a gente tem que ter um fluxo contínuo de concreto, tá? Para evitar o quê? A formação de junta fria. Vamos supor que São Paulo parasse, né? E nós não conseguíssemos concretar o restante. Nós teríamos a junta, trataríamos aquela junta, mas isso não é o ideal. O ideal de qualquer peça aqui, qualquer elemento estrutural que você trabalhe, é que ele seja contínuo. Evite junta de construção ou junta fria. Tá? Você tem que evitar isso. Então, o trabalho, primeira coisa, na questão da operação, é uma logística. É definir, eu consigo atender com quantas usinas? Foi o que vocês definiram. Vocês definiram de 6. E vocês sabem, né? A Concreserve sabe melhor do que qualquer um de nós essa logística. Outra é definir e no campo, que é importante, faça uma reunião na obra e vai no local da peça onde vai concretar para definir qual é a localização de cada bomba. Isso é muito importante. Na hora da concretagem não tem que ter essa discussão. Tudo é definido previamente, tá? E aí nós temos que sempre trabalhar na questão da segurança. Isto é, o concreto coloca-se o gelo lá na usina, a temperatura ela baixa, só que durante o transporte ganha-se um pouco de temperatura. As reações químicas vão acontecer, a temperatura sobe um pouco. Então nós precisamos ter na obra sempre um pouco de gelo, né? E
temos que ter um pouquinho de superplastificante. E é importante para as pessoas não confundirem, tá? Uma coisa importante, a água gelada não tem o mesmo efeito de gelo, tá? Aí, não, é só colocar água gelada. Não, não é. Tem que colocar o gelo, que tem um custo para Concreserve, que tem um custo para o cliente. A água gelada, pensa um pouquinho, o gelo é mais eficaz, por quê? Porque o gelo tem que sair da temperatura que ele tem e virar água. E para isso ele rouba calor do concreto. Aí ele sai do estado sólido, vai para o líquido e aí tem toda a reação. Então o gelo, ele ganha mais porque primeiro ele é sólido, ele precisa virar líquido. E nesse processo ele ajuda a baixar a temperatura do concreto. E depois ele age como a água gelada. Então tem uma diferença nisso que as pessoas pensam nisso. Jamais vocês conseguiriam o que vocês conseguiram utilizando água gelada. Tá? Tinha que ser gelo, efetivamente, ou nitrogênio líquido. Muito bom. Isso aí. Agora, rapidinho só, para o Jefferson e para o Guilherme. Quantos equipamentos tiveram dentro dessa operação? Eu imagino a equipe que estava envolvida, né? Vocês fizeram um planejamento incrível aí, né? Desde equipamento de buscar agregado, equipamento que nem o Paulo colocou, bombas, caminhões, enfim. Foram... Pode Se falar você quiser, sobre os equipamentos? os equipamentos, né? Betoneiras foram quantas, Jefferson? Foram, em linha, a gente estava com em torno de uns 150 caminhões de betoneiras 150, em linha. 6 filiais, né? Então, 6 filiais não sempre operadas. operando, né? Em paralelo, a gente vinha trabalhando com 80 caminhões de transporte, né? Tanto carretas caçamba, que são transporte próprio com Concreserve, para fazer o abastecimento dessas filiais, quanto as carretas silos, né? Que fazem um trecho muito maior, né? 500 quilômetros, 600 quilômetros para buscar o cimento. No caso ali, eu acho que foi usado o CP3, né? CP3. Então a gente buscava em Volta Redonda aí 450 quilômetros. Sim. Então era full time, 24 horas rodando para fazer esse abastecimento, né? As bombas, eram 3 bombas posicionadas, uma bomba reserva, né? Tinha uma das maiores bombas da América Latina, né? Com 63 metros de mastro, enfim, foi uma concretagem grandiosa. Convido a vocês aí a procurar no YouTube sobre essa concretagem. Temos um arquivo de vídeo muito legal, né? De todo o processo aí de atendimento dessa obra. E a parte de usinas, né? Foram 6 usinas, porém 12 pontos de carga, né? Cada usina contando com 2 pontos de carga cada uma, né? Então é uma estrutura toda feita por trás disso, né? 100% base automação. A gente montou algo que é muito legal lá na obra, que é a nossa base de acompanhamento em loco. Então são 3 telas de LCD de 50 polegadas, Muito legal. que elas vão mapear desde do rastreamento das betoneiras, quanto que tem de volume programado, quanto tem de carregado, quanto falta carregar, né? As receitas que estão sendo carregadas em cada filial em tempo real para observar desvios de automação, desvios de carregamento. Então é uma base de monitoramento às claras, tanto para a nossa equipe de logística lá na obra, quanto para o nosso cliente, para o Paulo, nosso consultor, para poder fazer esse acompanhamento. Então é algo que a Concreserve é pioneira, inclusive, né? Algumas concreteiras já estão copiando, mas a Concreserve é pioneira, então a gente faz esse acompanhamento em loco, que é basicamente levar a nossa base logística para a obra, né? A gente mantém a base logística no escritório, porém faz um link e espelha ela lá para o nosso cliente para ter o acompanhamento em loco, online, né? Em tempo real. Muito legal. Eu vou falar que isso aí foi feito na linha 6 também, a primeira vez lá na linha 6, quando nós começamos, muito legal. E lá na linha 2 também ficou muito bacana. É um diferencial isso. Muito bom. Eu acho, né, Paulo? Até para você ter a segurança e permitir esses volumes, você tem que contar com essa estrutura dentro da concreteira, né? Eu acho que você poderia dar uma palavra falando sobre isso também, né? Não é qualquer empresa que pode fazer uma concretagem desse tipo, né? Tem que ter experiência. A falar, não, eu fiz uma concretagem de 600 metros cúbicos, fiz concreto de 300, que vocês fazem também. Mas é diferente. É um volume muito grande e precisa ter esse fluxo contínuo, porque senão gera juntas. Então isso é uma coisa muito importante. Além de que tem que ter uma capacidade instalada, né? Porque senão a concretagem que vocês fizeram em quantas horas, Jefferson?
26 horas. 26 horas vai gastar 72 horas, não sim. tem jeito. Só um ponto também, Renan, você pontuou lá em questão da equipe, do efetivo. Além do nosso efetivo, dos motoristas, é uma concretagem de grande porte, né? Então, a nossa responsabilidade é qualidade também. Então, assim, preocupação de qualidade. Cada central nossa de concreto, a gente tinha aproximadamente 2 colaboradores, porque não é só carregar, né? Um concreto desse muito especial. Então, a gente tinha 2 colaboradores tirando o slump, aferindo temperatura nas usinas, isso para cada central de concreto. Então, nós estamos falando de 6 usinas, cada uma com 2 colaboradores. E em obra, o meu efetivo também foi gigantesco. Então, assim, nós pensamos na equipe para 2 turnos justamente para garantir o padrão, tanto de saída desse concreto na central, quanto na entrega da obra, tá? Então, assim, foi um efetivo entre concreto e obra de mais de 600 pessoas, sim, né? Sim. Só de técnico nosso e de engenheiro dentro da obra, a gente tinha um time de 10 pessoas envolvidos, entendeu? Então, assim, é gigantesco e uma concretagem dessa, nós da Concreservice temos muita consciência de que tem que ser acompanhado do começo ao fim, tá? A gente está chegando na nossa fase de encerramento, professor. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é o legado que deixa uma concretagem dessa volumetria, né? Que até o período foi a concretagem maior da história do metrô, né? Em tempo recorde. O Jefferson falou que leu uma reportagem, né? Na página do metrô que foi, naquela época, a quinta maior do mundo, né? Ininterrupta, né? Isso, ininterrupta, exatamente. E qual que é o legado que deixa uma concretagem dessa, que foi uma concretagem de sucesso, que correu tudo dentro dos padrões esperados e até superou, né? Eu gostaria de escutar um pouquinho, professor, o que o senhor acha, o que isso contribui para a sociedade, né? E para a sua vasta experiência de obras de infraestrutura, né? Guilherme, primeiro é o seguinte, todo mundo tem que ter em mente, né, que metrô, por exemplo, se a gente falar de metrô, o metrô é muito importante, né, para as grandes cidades. Imagina uma cidade igual São Paulo sem metrô, ou mais simples, quando o metrô para, a cidade vira o caos. Então, essa obra, as pessoas pensam, é mais uma obra. Não, essa obra é importantíssima, né, para todo mundo. Todo mundo quer ter o metrô perto de casa. Por quê? Porque se você for ao centro da cidade, né, é mais barato você ir de metrô do que pagar um estacionamento no centro, que é muito caro, né? Então, aí o que acontece? É uma obra que ela serve muito à sociedade. E vocês provaram que é possível fazer uma obra grande, gigante, uma concretagem gigante, que foi a que vocês fizeram, muito volumosa, com boa qualidade. Porque fazer, às vezes, eu digo o seguinte, fazer concreto, qualquer um faz. Bem feito, poucos. Tem uma diferença. Fazer, então, você pega, sem a nossa orientação, um pedreiro faz concreto. Só que ele não tem o mestre de obra, se eles não tiverem esse apoio das concreteiras, né? Esse know-how que vocês têm, isso é ruim. Por quê? Vai fazer, mas não vai ter qualidade. Então, o que eu acho que o legado que vocês deixaram é, primeiro, a obra é muito importante para a cidade de São Paulo e para a sociedade. 2, fizeram concreto com segurança, tudo correu muito bem, sem confusão, né? E a qualidade foi muito boa. Então, isso é outro ponto. Terceiro, a velocidade que foi colocado na aplicação do concreto, graças ao trabalho de vocês, graças ao planejamento do consórcio executor. Agora, é claro que a logística que vocês disponibilizaram, com qualidade, nos ajudou, porque outras concretagens que vieram depois, ninguém poderia falar, isso não dá para fazer. Dá para fazer porque vocês fizeram. Então, vocês deixaram esse legado para a sociedade, né? Para a sociedade de uma forma geral e para a sociedade dos engenheiros, para nós engenheiros. É isso. Perfeito? Muito legal, Paulo. Quantos livros, Paulo? 6 livros. 6. Eu acho que dá para fazer dessa concretagem o 7º? Paulo? Dá para fazer o 7º. Esse aí. Então, tem tema, hein? Tem tema. Se for falar de concreto coisa, projetado... Né? Quantos livros de concreto projetado, professor? Tem o único livro de concreto projetado do Brasil. Inclusive, eu contei com um grande apoio da Concreserve. A Concreserve foi fundamental. O único livro de concreto projetado no Brasil é meu, não existe outro. Se você quiser estudar sobre esse tema, você precisa pegar meu livro de concreto projetado, né?
é muito atualizado, ele tá, vou dizer assim, é um livro que se compara a qualquer livro do exterior. Tem um livro de durabilidade e estrutura, né? Tem um livro de pavimento, tem de reação álcali agregado, reações expansivas. Então, são esses os livros. Mas eu diria, os meus livros, eles têm um diferencial. Ele dá, se você ler no livro, ele traz o pulo do gato, né? Às vezes, não é um livro teórico só, ele traz teoria e prática. E isso é fundamental. Paulo, a gente já conhece bem aqui, todos nós. Te agradecer, muito obrigado por tá com a gente aqui. Esse bate-papo acho que foi muito interessante. Quem está nos assistindo, né? Acho que teve uma aula aqui hoje. E agradecer também ao Jefferson, né, para concluir aqui. Isso aí, Renanzão. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Guilherme. E vamos em busca de mais desafios, né, professor? Exato. É só falar o seguinte, às vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu conheço bem os três, Renan, pessoa fantástica, né? Mas a minha visão aqui de futuro, porque eu estou na terceira fase da vida, né? Tenho treinado muita gente, tenho ensinado muitas pessoas. As pessoas comigo, elas aprendem teoria e prática, não só teoria, mas teoria e prática. Mas eu vejo aqui que nós temos 2 engenheiros aqui que vão ser os melhores do Brasil, tá? Porque são pessoas, primeiro, são ótimas pessoas. O que é mais importante é você ser uma boa pessoa, tá? Você ser uma pessoa do bem, e eles são. E segundo, aí já vem, estão abertos a aprender, aprendem muito, sabem muito e nos ajudam muito. Então, por isso que eu falo sempre, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Okay? Que elogio, hein, gente? Muito obrigado, professor Paulo, pelo elogio e pela contribuição aqui nesse bate-papo técnico tão rico. Muito obrigado pela sua presença aí, ilustre. E para o nosso pessoal que está acompanhando aí, os construtores, os engenheiros, acompanhe o conteúdo lá nas nossas redes sociais, na rede social do C3, e para mais conteúdos de outros podcasts também, vocês encontram lá. Muito obrigado. Muito obrigado.